Como se diz, tradição não se compra. E se tradição não se compra, identificação muito menos. Torcer para um time é algo que nasce junto com a gente. Uma paixão que floresce e queima desde o momento que colocamos nossos pés no mundo. É claro que com o passar dos anos, algumas mudanças podem acontecer. O CR7 não nasceu torcedor do Real Madrid. O Kun Agüero não imaginou que se tornaria um rei no Manchester City. E nem o próprio Messi pensava que viraria um sinônimo quando o assunto é Barcelona. Mas se alguns times te colocam no topo, existem alguns outros que conseguem fazer o oposto e tornam grandes craques meros mortais da bola. O motivo pode ser discutido. Talvez falta de planejamento, azar ou, para os mais supersticiosos, uma maldição. O PSG é o exemplo de um time que não soube aproveitar seus jogadores. E como dizem, o fim é triste. Neymar, Messi, Xavi Simons e vários outros se deram mal por terem ido para lá. Por isso hoje você vai conferir a maldição do PSG. Mas antes, deixe seu like e se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade. O dinheiro não compra a grandeza. Claro que pode ajudar a conquistar, mas meras notas de papéis não compram o amor e a simpatia dos torcedores. E como consequência, um time recheado apenas de dinheiro não consegue criar uma identificação com os fãs e muito menos com os jogadores. O PSG foi fundado em 1970, mas foi apenas em 2011 que eles se tornaram uma potência monetária, quando a Qatar Sports Investment assumiu o controle do clube. Aí, as coisas mudaram de fato. Com dinheiro no bolso, eles mudaram o elenco recheado de jogadores genérico do FIFA e substituíram essa galera com nomes como Thiago Silva, Lucas Moura, David Beckham, Marco Verratti, Zlatan Ibrahimovic e Ezequiel Lavezzi, que chegaram na temporada 2012-13. Loucura pensar que esse era só o início, mas de todos esses nomes, podemos dizer que o único que realmente deu certo foi o Zlatan, porque o resto do time, assim que pisou na França, começou a esquecer como praticava o tal do futebol. O brasileiro Lucas Moura é um grande exemplo disso. Ele saiu do Brasil em dezembro de 2012, por 100 milhões de reais e foi a maior venda do futebol brasileiro na época. Lucas tinha sido protagonista da conquista do Sul-Americano Sub-20 pela seleção brasileira, com 3 gols na final contra o Uruguai, conseguindo ofuscar até mesmo o Neymar nesse jogo. E pelo São Paulo, também mostrou que era diferenciado, vencendo a Copa Sul-Americana de 2012 com uma baita atuação na final. A recepção na Europa foi calorosa. Logo na estreia, ele foi ovacionado pela torcida que gritava seu nome. No início, ele foi titular e conquistou títulos. Mas, se você pensa que isso já estava bom, muito pelo contrário. O projeto do Paris sempre foi vencer a Champions League, e eles não chegaram nem perto de conseguir isso com o Lucas no elenco. O brasileiro não parecia o mesmo jogador que saiu do São Paulo encantando todo mundo. Passou a ficar apático durante os jogos, sem aquela ambição de vencer. O PSG parecia ter sugado toda a vontade dele. As dificuldades para se adaptar complicou tudo, e começaram a surgir uma certa concorrência de peso. Primeiro, o uruguaio Edson Cavani, depois o argentino Ángel Di Maria, e então o alemão Julian Draxler. Todos tiraram um pouco de espaço do brasileiro, mas coincidentemente, nenhum deles conseguiu levar a taça orelhuda da Champions League para a França. O sucesso continuou sendo apenas o título nacional contra os fazendeiros da Ligue 1. Lucas foi deixado cada vez mais de lado, e não era mais aquele jogador para ser o rosto do PSG para o mundo. Em 2017, o Sheikh Nasser Al-Khelaifi foi atrás de outros jogadores para ter esse papel. O primeiro foi simplesmente um dos jogadores mais influentes na época e que estava supostamente com a vontade de chamar a responsabilidade de um time para ele, o Neymar. E o segundo, uma ainda promessa francesa na época, o Kylian Mbappé. Do lado do brasileiro, o resultado você já sabe qual foi. Lesões, festas e muita briga com a diretoria e a torcida marcaram a passagem do Neymar pelo PSG. O camisa 10 chegou por 222 milhões de euros e se transformou na contratação mais cara da história do futebol até hoje. Mas aquela promessa de levar o PSG ao título tão sonhado da Champions League também ficou só num sonho. O que não vão faltar são momentos decisivos que o craque brasileiro não conseguiu estar em campo por lesões. E apesar de alguns dizerem que ele não cuida do seu corpo, a verdade é que tiveram lances em que ele apanhou apenas por conta da fama que carregou. Os árbitros da Liga de Fazendeiros pareciam ser coniventes com todas as pancadas que ele tomava dentro de campo. Uma vez, o juiz chegou a dar amarelo para ele por tentar dar uma carretilha no adversário. Se liga só. Além disso, a briga de egos que ele teve com o Mbappé durante quase toda a sua passagem também foi determinante para não dar certo. Era visível que um não tocava a bola para o outro durante os jogos. A disputa interna entre eles foi um fator determinante até mesmo para a saída do Neymar, já que de acordo com algumas fontes, a saída dele foi um pedido do próprio Mbappé para renovar seu contrato. A diretoria do PSG nunca se dispôs a fazer algo para mudar isso. Muito pelo contrário, os torcedores franceses acabaram pegando uma antipatia pelo Ney, e ele passou a ser bastante perseguido e vaiado pela própria torcida. O ato mais recente disso foi o protesto que fizeram na casa dele.
e como consequência, ele escolheu sair do time. A relação, que já era conturbada, ficou insustentável, e a melhor solução foi a ida dele para o Al Hilal da Arábia Saudita. Messi também foi um que passou por terras francesas, mas não conseguiu ser o gênio que era no Barça pelo Paris Saint-Germain. O esquema tático nada favorecia o camisa 30, que chegou a atuar quase como um volante durante algumas partidas. Sendo assim, ele não apresentou aqueles números fora da curva que estávamos acostumados a ver, e até casos leves de indisciplina marcaram a passagem do Léo na França. Justo ele, que sempre foi um cara tranquilo e nunca viveu de polêmicas na carreira. O primeiro caso de indisciplina foi quando Messi questionou o antigo treinador Mauricio Pochettino após ser substituído durante uma partida. Ele fez uma cara de poucos amigos quando o treinador foi cumprimentá-lo, e não aparentou gostar de ter sido tirado do jogo. O segundo e mais marcante, embora haja controvérsia sobre a história, foi a viagem dele para a Arábia. Messi meteu aquele atestado maroto e sumiu do treino do PSG para ir a esse compromisso comercial no Oriente Médio. A ida dele pegou muito mal pela diretoria, que puniu o craque com 2 semanas sem treinar. Ele também não pôde jogar e nem recebeu o salário desse período. Messi não gostou da punição e até fez um vídeo se explicando e falando que foi apenas uma falta de comunicação entre eles. Mas essa foi a gota d'água para o PSG, que anunciou para a mídia que tinha desistido de renovar com ele. Isso não ficou apenas com jogadores mais experientes. Algumas jovens promessas também foram à França achando que iam se desenvolver melhor, e viram que a história por lá é outra. O caso mais recente é do holandês Xavi Simons. Ele chegou como uma baita promessa, vindo das categorias de base do Barcelona. Mas pelo Paris, mal entrou em campo e quando entrou, passou longe de ser aquele pupilo que prometia encantar a Europa. Ele foi muito criticado e precisou ser vendido ao PSV para retomar um pouco da confiança. Por lá, ele sim se provou o jogador que todos esperavam. Teve uma baita temporada pelos holandeses e chamou a atenção de times da Premier League. Mas o próprio Paris assinou a cláusula de recompra e levou o garoto para a França novamente, que talvez sofra de novo por lá. Mas Xavi Simons não foi o único. O alemão Julian Draxler foi um dos jogadores que mais chamou a atenção nas categorias de base. Ele até foi campeão mundial em 2014 com a seleção alemã, mas a ida ao PSG quase acabou com a carreira dele. Draxler nunca conseguiu ser um dos principais jogadores do time, e quando foi utilizado, saía do banco de reservas a maioria das vezes. Ele sempre foi um jogador descartado pelos treinadores, e depois de muitas tentativas, ele conseguiu sair de lá e atualmente está emprestado ao Benfica. Quem olha o Kingsley Coman sendo titular do Bayern de Munique e até decidir uma Champions League, não imagina que ele foi dispensado do PSG, mas foi exatamente isso que aconteceu. Coman ficou na base dos franceses de 2004 a 2013, mas fez apenas 4 jogos pelo time principal e saiu para ir jogar na Juventus. Praticamente, ele tirou o título da Champions League do Paris em 2020 com um gol de cabeça, enfrentando seu ex-clube. Não faltariam jogadores que pudessem ser citados quando o assunto é fracassar no PSG. Gianluigi Buffon, Sérgio Ramos, Neymar e Messi são jogadores que marcaram toda uma geração, mas nem isso foi suficiente para criar a simpatia da torcida e virar ídolo dos caras, além do fato de que, com eles, a Champions League também não foi conquistada. Fracasso, decepção, maldição, existem muitos nomes e definições para isso, mas o fato é que dinheiro não compra a tradição. E para criar uma identificação que consiga mesclar o dinheiro com a história, um projeto vencedor deve ser criado, e os dirigentes do PSG passaram longe de conseguir isso até o momento. Qual desses jogadores mais se deram mal por ter ido para o PSG? Comenta aí embaixo e me conta. Eu sou o Gustavo Marques, tô ficando por aqui. Se você gostou, não se esqueça de deixar seu like e de se inscrever no canal. Um abraço a todos e até o próximo vídeo.